Saudações vascaínos aí, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Vou falar hoje um pouco sobre a situação salarial do Vasco, que ainda permanece indefinida, falar um pouco também sobre a situação de Dedé e Guarim e também sobre a situação do Abel no elenco do Vasco. Ritual padrão de sempre, se você puder, curte o vídeo, que a curtida de vocês ajuda demais, comenta, compartilha, se inscreva no canal e vamos que vamos. Enfim, começar primeiro pela mais importante, que é a situação salarial. Hoje o Morro está muito quieto, né, gente? Hoje, até pelo menos o momento de eu fazer o vídeo, não saiu nada, não tem nenhuma confirmação de se vai cair hoje, se vai cair essa semana, se quando, se pá, o que vai acontecer. Todos os dias que eu tenho acompanhado a situação salarial, todo dia sai alguma coisa sobre a situação BMG e Vasco, sobre o dinheiro sair, sobre o patrocínio, sobre pagamentos. Hoje, estranhamente, até pelo menos no momento de eu fazer esse vídeo, não saiu absolutamente nada. Não sei se isso é um bom ou um mau sinal. Pela hora que eu estou gravando, muito provavelmente hoje já não cai nada. Espero que não, pode até cair, né? Mas pelo horário, muito provavelmente não. Ainda não se tem uma definição. Existe a expectativa que essa semana isso seja resolvido, mas sinceramente já se alongou a um nível que mesmo depois de cair, ainda não vai dar conforto para as pessoas, né? Não só para quem está recebendo, não só para quem esperou o salário, mas também para a torcida que aguardou tanto tempo para esse desfecho, porque é feio o clube estar devendo não só os jogadores, mas também aos funcionários há tanto tempo, mediante já ter ao presidente já ter dado a palavra que iria pagar no final do ano passado, não pagou, deu vários prazos de início de ano e até agora nada. E eu espero que nós não fechemos janeiro sem que esses pagamentos tenham sido feitos, porque já está num nível absurdamente, como é que posso dizer, já está incômodo a um nível estelar, tá ligado? É uma parada que beira o absurdo. Ainda não tem uma posição do Campelo, continua com as mesmas coisas, a gente está trabalhando, a gente está vendo, a gente está correndo atrás, a gente isso, a gente aquilo, legal, mas até agora salário que é bom nada. Inclusive já teve uma declaração do Germancano que foi destacada. Alguns torcedores estão ponderando em cima dessa entrevista dele, mas ele não falou nada de errado ali, né? Ele falou que é importante para os jogadores receberem, que eles se sentiriam melhores recebendo, jogando, que não é incomum, né? Não estou falando que os jogadores estão jogando de sacanagem porque não estão recebendo, porque não acho que seja isso. Mas ter os salários em dia, não só para os jogadores, como para os funcionários, tendo um clube em paz, eu acho que o foco se mantém todo no trabalho, e isso acredito que seja importante. Quando o jogador ou o funcionário está pensando se vai receber, isso pode ser até com você. Quando você está pensando se você vai receber, quando, será que vai cair, seu foco não está todo no seu trabalho, seu foco está dividido. Então o que o Germancano falou não foi nada de absurdo, mesmo porque o errado ali não são os jogadores, não são os funcionários. O errado é a diretoria que não paga, entendeu? Então, até para cobrar os jogadores, até para definir um pouco mais de empenho, um pouco mais de qualidade, um pouco mais de cautela, é necessário que os salários estejam em dia. Como eu disse, ainda não existe definição, hoje está tudo quieto, mas eu estou torcendo para que essa situação, como foi dita, que se resolva essa semana, porque eu acho que vai ser o cúmulo do absurdo se a gente fechar janeiro sem ter os pagamentos em dia. Enfim, pulando um pouco sobre essa situação de pagamento, a gente tem as situações de negociação, né? E a notícia meio animadora, né, porque não tem como cravar isso, é que muito provavelmente o Guarim deve sim fechar com o Vasco, e é outra coisa que deve sair essa semana. Existe muito otimismo do Vasco em relação a isso, que essa negociação vai se encaminhar para um desfecho positivo. Essa conversa está acontecendo desde o final do ano, ainda não havia uma definição certa sobre os salários, quando o Vasco ia pagar e também quanto o Vasco se propunha a pagar pelo Guarim por salários, né?
houve um primeiro contato do Vasco, houve uma primeira proposta, não agradou, houve uma segunda proposta, depois disso o empresário do Guarim fez uma contraproposta para o Vasco e aparentemente essa contraproposta será aceita. Agora já cai no ramo especulativo, né? Já no que eu acho que aconteceu. Talvez a proposta do Guarim nem seja o que o Vasco espera, talvez eles até esperavam barganhar um pouco mais. Sendo que existem negociações de oportunidade, negociações assim que você leva pelo momento. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Wehrle, quando renovou com o Vasco, ele não tinha cacife para ter aquele salário todo e para ter um tempo de contrato tão extenso. Mas naquela época o Wehrle era titular, ao lado do Leandro Castan. Você tinha ali o Valentim, que gostava muito do trabalho dele, e estava em vias de renovação. Então houve uma oportunidade ali, uma situação que deu para se aproveitar e a diretoria foi e teve que renovar por causa dessa oportunidade. Qual é a situação de agora? O Vasco está sem um meio-campista que tem um poder de criação um pouco maior, que tenha mais qualidade, que tenha uma visão de jogo diferenciada, que possa melhorar um pouco a distribuição ali na frente. E o Guarim é tido pela torcida como esse cara que pode fazer isso. Nós viemos de resultados ruins, nós empatamos o primeiro jogo, nós perdemos o segundo jogo para o Flamengo, que deixou a torcida muito irritada. E o terceiro jogo nós ganhamos no último minuto do jogo, um jogo onde o Vasco fez uma atuação ruim, quase não criou, o meio-campo não funcionou. Então a torcida está muito irritada com a diretoria e com o atual momento do clube, com a qualidade atual que os jogadores estão desempenhando. E o maior centro, a maior concentração disso é no meio de campo, é no setor de criação, é no setor onde distribui o jogo, onde faz o Vasco ir para frente. Infelizmente o meio de campo do Vasco não está conversando com o ataque, estão falando línguas diferentes. Tem que ter alguém para traduzir a coisa ali. Alguém que traduz o meio-campo para o ataque. Então, mesmo que a diretoria não queira renovar com o Guarim pelos valores oferecidos, por causa da oportunidade, por causa do que pode ser feito para poder dar uma resposta para a torcida, para poder acalmar os ânimos, talvez ela aceite mesmo assim. Entendeu? Porque aí seria uma forma de gerar tranquilidade para o clube, para o treinador, e de quebra fazer uma vontade da torcida. Mas como eu disse, isso é só especulação minha, isso é só o que eu acho que aconteceu. O real aqui foi feita uma proposta, foi feita uma contraproposta e aparentemente, ainda não é confirmada, mas aparentemente a contraproposta foi aceita e muito provavelmente o Guarim vai fechar com o Vasco. Não tem ainda a definição concreta, mas ao que parece até o fim da semana nós teremos uma certeza disso. Bem, agora vamos para o último caso do dia, que é a situação do Dedé, que parece estar bem distante, talvez não aconteça. A situação do Dedé com o Vasco, já desde o início do ano, já ficou numa complicação assim, em relação ao Cruzeiro e à pedida salarial, que não conseguiram chegar a um denominador comum, né? E o maior problema disso nem é essa negociação, porque ela é igual a qualquer outra negociação, que é você fazer propostas, você tentar conversar, você tentar chegar a um acordo até que isso vá ou não acontecer. O problema aí é a torcida com a maior expectativa que isso fosse acontecer. Inclusive, a torcida já estava dando como certo que o Dedé vinha para o Vasco. Eu já tinha falado isso em várias lives anteriores, em vários vídeos anteriores, que não era para vocês colocarem certeza que isso ia acontecer, porque talvez não acontecesse. E, aparentemente, a situação é que talvez de fato não aconteça. O Dedé ele ainda está numa situação complicada com o Cruzeiro, não existe um desfecho de como será o futuro dele, se haverá uma liberação, se o Cruzeiro vai tentar um empréstimo para manter o jogador futuramente, ou se vai tentar uma venda. O mercado chinês é visto ali com um potencial para poder pegar o Dedé ali. É o único que pode pagar o salário do Dedé nos moldes que estão. Hoje o Dedé ganha algo na casa dos 700 mil. O Vasco até fez uma proposta, a especulação em cima dessa proposta que o Vasco fez foi de 200 mil e não agradou. E até então o Dedé está em compasso de espera. Primeiro pela definição da situação dele com o Cruzeiro. O que o Cruzeiro vai fazer com ele? Se vai
reemprestar, se vai emprestar, se vai vender, se vai rescindir o contrato. E também o Dedé esperando uma proposta um pouco mais, com valores um pouco maiores, como eu disse, de repente do mercado chinês, que é que pode pagar esse salário do Dedé. E nisso está lá a proposta do Vasco com ele, que não sei se será aumentado ou não, se vai continuar nessa base ou não, mas ao que parece a gente vai ficar em stand-by. Se o Cruzeiro resolver a situação, se não houver oferta do mercado chinês, se não houver oferta de outros clubes que cubram a oferta do Vasco, aí quem sabe haverá uma conversa com o Vasco. Por enquanto, a gente vai ter que aguardar o movimento de Cruzeiro e de Dedé para aí sim saber se nós vamos conseguir ou não contratar. E aparentemente internamente isso já está dado meio que como um caso que não vai para frente, um caso insolúvel. É uma pena, é um jogador que eu acho que poderia contribuir, é um jogador que eu acho que seria muito útil, principalmente pela sua qualidade, pela sua habilidade e pela sua identificação com a torcida. Mas tem coisas que não dá para fazer, né? Vamos aguardar para ver. Em base seria isso, gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre essa situação salarial do Vasco, sobre o que o Campelo apresenta ou não apresenta. Qual seria o sentimento de vocês se a gente fechar janeiro sem pagar os salários de 2019? E outra coisa, Guarim, vocês acham que renova? E se renovar, qual é a importância dele para esse atual elenco? Dedé, vocês ainda acreditam que vai acontecer? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, ok? Basicamente é isso. Se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para dar moral para o canal. E é isso aí, beleza? Então valeu, falou e até mais.